sempre a verdade. Fique comigo, porque o programa de hoje foi feito para você. Eu sou Marcos Tonin e aqui você senta frente a frente com quem viu, decidiu, venceu. E o Brasil tem empresas brilhantes, mas também tem negócios que precisam reaprender, reorganizar, retomar o caminho. E é nesse território onde a pressão aumenta, onde a verdade precisa aparecer e onde escolhas definem destinos que surgem uma profissional, uma executiva que nós vamos entrevistar nesse sábado. Ela é formada pelo MIT em Cambridge, nos Estados Unidos, uma das instituições mais prestigiadas do mundo, e também pela FGV. Uma líder com mais de 15 anos de atuação em governança, estratégia, M&A e reestruturação empresarial. À frente de uma consultoria boutique que soma mais de 40 operações de fusões e aquisições e mais de 5 bilhões de reais em IPOs e captação de recursos, ela se tornou referência em transformar complexidade em caminho e incerteza em decisões. Mas a trajetória dela não para no mundo corporativo. Além de executiva, ela é fundadora da ONG O Bullying Não Tem Graça, um trabalho que leva educação, prevenção e consciência para jovens em todo o país. Um lembrete que liderança não é só sobre resultado e que também é sobre impacto humano. Ao longo da sua jornada, ela tem mostrado que as metodologias que transformam empresas também podem fortalecer instituições sociais, gerando impacto, mais maturidade e um futuro para falar conosco, com nossa governança, com as nossas empresas e sobre transformação. Eu recebo hoje Cristiane Sacca, CEO e sócia fundadora da Viking Partners. Cristiane, que prazer receber você aqui. Estou super nervoso em te receber aqui hoje. Nossa, maravilhoso. Que prazer enorme. Feliz, fique à vontade, por favor. Então imagina a alegria. É muito gostoso, né? Muito. A gente fala aqui no programa de Conexão e Negócios, e é que vocês não sabem disso aqui em casa, né? Mas a Cristiane é uma profissional que eu conheci há muitos anos atrás, a gente estudou junto. E Campinas tem essa alegria, né? Que a gente reencontrar pessoas, né? E quando a gente reencontra pessoas que estão em posições melhores, você vê que a carreira, né, é uma carreira invejável, que tem feito tanta coisa. Eu fiquei muito alegre em saber que você vinha para cá. Viu? Obrigada. Bom, obrigada, Marcos, pela oportunidade. Obrigada por a gente estar aqui na TH4T+, para a gente poder falar um pouquinho de toda a nossa experiência e contribuir, de fato, com a sociedade em todas as questões que envolvem não só a questão empresarial, que a gente vai focar, mas também a questão social, quando a gente fala das nossas crianças, que a gente vai falar um pouquinho a respeito da ONG, que é um projeto que também tem bastante relevância na nossa atuação. São os nossos tesouros, né? São os nossos filhos. É isto. É isto. Então, muito obrigada. Cristiane, vamos começar pelo começo? Aqui no Conexão a gente gosta muito de saber os bastidores das carreiras, né? Conta um pouquinho pra gente como é que você chegou, aonde você chegou. Então, sua formação, né? Da onde que você é, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor dessa história. Gente, eu acho que esse é um ponto que eu vou falar pra cá e espero que se pais e mães estejam ouvindo e talvez os filhos, para mim é muito gratificante estar aqui hoje na presença de vocês, pensando sobre toda a trajetória que me trouxe até aqui. Eu sou aquela adolescente de uma família muito simples, sem talvez todas as condições de estudo, onde a nossa ausência talvez de colocar a formação, né, clara para as nossas crianças e nossos adolescentes, me levaram a pensar em inúmeras carreiras. Fiz processamento de dados, fiz publicidade e propaganda com o Marcos. Depois me aventurei em economia, porque eu prestei medicina, não passei, e fui para economia. Depois eu parei economia porque era política, eu amava matemática, e acabei parando economia e fui tentar ser aeromoça. Olha aí. Fui estudar inglês e alemão, perdida num processo. Acabei me apaixonando por meu marido, com quem eu estou há quase 30 anos. E isso me fez refletir sobre voltar para a faculdade. Aí fui fazer a famosa administração, que quando você não sabe o que você quer fazer, você vai fazer administração, é assim como às vezes a gente trata. E naturalmente o processo foi acontecendo a partir das oportunidades que foram sendo dadas ao longo da carreira. E aí o processo de formação
Eu tive pessoas maravilhosas ao longo da minha carreira e eu acho que quando você tem essa oportunidade de estar com pessoas que têm boa formação, o seu filho ou você, ou buscar esses profissionais para fazer com que você possa se relacionar e conversar com pessoas que podem te ajudar no processo de formação. Eu tive dois grandes... Posso falar o nome deles, assim? Deve Posso? falar, Ah, deve falar. Maravilhoso. Eu acho que ele nem vai se recordar, porque já fazem anos, mas eu tive uma pessoa maravilhosa que pagou a minha MBA na época, que foi o Ricardo Scavazza, do Banco Pátria. Ele apoiou o meu processo de transformação e eu acho que como a gente agarra as oportunidades que vão aparecendo. Nunca trabalhei tanto nesse projeto, trabalhei muito, não sabia muita coisa e esse desbravar foi fazendo com que eu mergulhasse num contexto de transformação que fez com que, a partir daí, eu entendesse o que é uma empresa, o que é uma gestão estruturada, o que é o foco em projetos, o que é governança, o que é gestão, o que é profissionalização. Esse caso, que é um caso de educação, nós fizemos em 2004 aproximadamente. Eu era uma menina na época e nesse processo de transformação eu pego uma empresa muito machucada, familiar, muito machucada, mas num setor muito interessante que se desenvolve em 7 anos e se torna a maior do mundo no seu segmento, a partir de operações de IPO, captação de recurso com Banco Mundial, operações de fundo dedicado à educação, e isso me fez ter uma escola fantástica. Então foi uma oportunidade que abriu e isso fez com que eu agarrasse isso. A FGV foi a primeira formação, depois eu fiz gestão de projetos, então eu fiz auditoria, controladoria, depois eu fiz gestão de projetos, que é uma coisa que na minha carreira é extremamente importante, saber começar, realizar e terminar projetos, ter acabativa, né? Depois eu fiz INSPER e tive a oportunidade de ir para Londres com interesse de fazer a minha MBA lá na LBS. No fim, acabei sendo convidada por um banco, trabalhei num banco sem esperar, em Londres. Olha aí. E depois volto para o Brasil e tenho uma oportunidade de fazer também a MIT. E nunca paro de estudar. Eu acho que a gente tem que ser humilde para saber que a gente não sabe nada. O que a gente sabe ainda é só um pedacinho do contexto que a gente tem para desenvolver. E se a gente continuar no conhecimento, isso faz com que a gente realmente possa ajudar, possa transformar, possa trazer conhecimento de tudo que você atua. Vou falar depois um pouquinho mais de projetos, tá bom. Mas eu acho que a minha formação é isso. Que apresentação é essa, gente? Eu tô aqui quietinho porque eu tô admirando. Ai, meu Deus, você sabe o que é legal? Eu falo muito, você tem que cuidar. Você foi perfeita, porque eu acho que você que está em casa também, muitas das vezes, e acho que é uma coisa que a gente fala aqui, Cristiane, que é o seguinte: quando você olha para um CEO, quando você olha para um executivo, muitas das vezes as pessoas têm uma ilusão que aquilo foi muito fácil, que aquilo foi pronto, que é um caminho reto. E quando a gente fala de construção de carreiras, a gente sabe que a gente passa por altos e baixos, luzes e sombras. Então são momentos, né, onde a gente vai sempre aprendendo, né, porque o conceito de carreira já mudou há muitos anos, mas ele vai forjando, né, o nosso lado profissional no sentido de nos dar base, know-how, principalmente repertório. E hoje é muito difícil achar pessoas que tenham repertório, né? Quando você senta para conversar, às vezes você fala: nossa, estou falando com fulano, mas é raso, né? E eu vou fazer uma pergunta para você agora, que você não vai responder agora, você vai responder só depois do nosso break. Aqui é tempo de você em casa pegar aí uma água e acompanhar esse bate-papo que está sendo incrível. Quando você fala, né, de todas essas passagens que você teve, aonde você acha que foi o ponto mais decisor para que você fizesse essa transformação na sua carreira? Ou seja, sabe aquele momento que você fala assim: nossa, acho que eu não vou dar certo na vida. Mas onde é que teve aquele momento que você fala assim: isso aqui mudou e mudou tudo? É daqui a pouquinho, depois do break. Acompanha aqui, ó. Quero você. Olá, seja bem-vindo de volta, seja bem-vinda de volta ao PH Mais Conexão Negócios. Prazer estar com você mais um dia, hoje com Cristiane Sacca, da Viking Partners. E eu fiz uma pergunta aqui para a Cristiane sobre a carreira, e a gente vai falar da sua carreira e já vai entrar falando da Viking também, para entender como é que tudo isso é estruturado, né? Se você pudesse pontuar um momento onde a sua carreira ali transformou, onde você deu aquele estalo, né, que teve aquele momento, onde é que foi? Conta pra gente, para que a gente aprenda com você hoje aqui.
Gente, eu acho que tem eu chego a participar e ser uma pessoa-chave, uma trainee quase, em uma empresa de grande porte, tive oportunidade nesse processo. E ali eu vi que eu era mais uma. Eu até não sei se isso é uma boa, mas eu era alguém que fazia algo que já estava estabelecido, eram muitos funcionários no mundo, e de repente eu me vejo como uma oportunidade de uma empresa que precisava de transformação e que eu podia ser cabeça de lagartixa ao invés de rabo de jacaré. Foi basicamente isso. Eu saí de um ambiente imenso, eu lembro que na época o meu diretor, inclusive, falou, mas você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu ligou para uma amiga, enfim. Então tem um momento que eu decido desbravar algo novo, através de uma empresa que estava muito machucada, um banco de investimentos Mas entrando. teve um estalo ali, Cristiane, assim, teve um caso específico, ou foi você analisou aquela situação e chegou nessa conclusão? Não, aconteceu uma oportunidade. Aconteceu. Aconteceu. E a hora que eu analisei as duas, eu falei, gente, eu acho que eu quero novo. Então, eu acho que eu já tinha passado por tantas coisas incertas que me deram coragem para ir para mais uma coisa incerta. Perfeito. Eu falei assim, eu tenho essa coragem. Aquilo tudo que eu já vivi até aqui me dá essa coragem de arriscar. E eu tive a oportunidade 2 anos depois de encontrar esse diretor e ele falou assim, o que você está fazendo? Eu já era gerente de uma grande empresa em 2 anos de transformação. Ele falou assim, você fez a escolha certa. Foi muito difícil lá, mas depois teve esse coragem, contexto. né? Coragem. Acho que essa é uma palavra, às vezes no meio ao medo é a palavra, né? Arriscar. Falando em coragem, então, aí você funda uma consultoria boutique, né? Que é a Viking. Conta pra gente, assim, rapidamente, o que a Viking faz. Assim, onde é que vocês atuam? A gente fala tanto de M&A, IPO, são palavras que às vezes a gente não sabe em casa o que significa, né? Conta pra gente um pouquinho da missão. A Viking, primeiro que ela tem uma missão de transformar e apoiar empresas em contextos tanto para o processo de crescimento e consolidação, então, preparar governança, como gerir uma empresa. Como gerir uma empresa? Que gestão que ela precisa? Qual é o método? Precisa de conselho? Não precisa? A gestão é profissionalizada? Não é? Qual é o perfil dos profissionais que precisam fazer parte do contexto dessa empresa em transformação? Que profissionais eu construo dentro desse ângulo? Que indicadores de gestão eu promovo um processo de transformação? Então, a gente tem esse pilar governança, gestão e profissionalização, ele é abarcado por um processo que geralmente eu conduzo com uma parte do time, meu time ele é multidisciplinar, então tem essa característica dentro do ambiente de governança. Mas quando eu falo de transformação, não é só isso. Eu posso ter empresas, por exemplo, que querem ser vendidas. M&A é Merger and Acquisitions, a gente está falando de vender ou comprar ou fundir ou parcial, ou enfim, a gente atua num ambiente onde a gente olha os negócios, olha as empresas, olha a capacidade delas de negócio e tendo o acionista, talvez não tendo nem sucessão, que eu acho igual a gente nasce, vive e morre, Marcos, a empresa ela nasce, vive, ou ela tem sucessão, então tem um empreendedor aqui maravilhoso e aí ele tem que pensar, porque a gente envelhece. Tem sucessão? Não. Então, preciso pensar em um outro ângulo. Eu vendo? Não quero vender. Qual é a outra? Se você não tem sucessão, se você não vende, qual é a outra? Igual a gente nasce, vive e morre, enfim, um cenário ruim de encerramento de negócio. Você pode pôr seu filho na sucessão do conselho se ele não quer, se ele quer ser médico. Então tem caminhos, então a gente ajuda nesse processo de M&A. A gente também trabalha num ambiente que eu acho que é o nosso grande braço, a gente não vareja nele, a gente faz casos específicos, então se o seu caso é um caso que precisa disso, a gente analisa, ajuda, mas com um compromisso de excelência, assim, na nossa mesa está escrito excelência. E fazer transformação de histórias de empresas não dá para varejar. Então, excelência na gestão. Nós temos casos de empresas que não têm mais receita, não têm rentabilidade, a operação está muito machucada e a gente entra para um processo de transformação completo. Muitas vezes trazendo dinheiro, muitas vezes trazendo processo de profissionalização, às vezes até afastando os donos porque eles estão cansados de viver aquele ambiente de crise e a gente entra para fazer uma transformação com uma estrutura de capital, que é a questão de como o recurso se coloca, fazendo com que a companhia tenha um horizonte de futuro positivo. Um respiro, né? Uma possibilidade, um planejamento, né? estratégico. A nossa equipe é formada por engenharia, porque a gente precisa responder se a empresa é capaz de fazer o que a gente está querendo fazer, por área de planejamento estratégico, análise de mercado e estrutura de capital, e numa área de gestão que entra e mergulha na companhia para fazer todas as revisões de processos, trazendo o ambiente de governança. Ô, Cristiane, não te cortaram, mas já te cortaram, porque você está falando de M&A, né? Qual é a pergunta que todo empresário deveria se fazer naquele momento? Compro, vendo, faço uma fusão, faço uma aquisição? Qual é a pergunta que todo empresário deveria fazer nesse momento, no M&A? Bom, primeiro, tem sucessão, é uma delas.
né? Vamos supor que eu sou um jovem e estou com um negócio de muito bom, tenho rentabilidade, estou na crista da onda. Esse é um bom momento. Você quer comprar? Bom, você pode comprar se você tiver uma tese de consolidação, onde você não cresce despesa e ganha margem líquida em EBITDA, que é geração de caixa. Sim. Se você for crescer para diversificar, você tem que analisar se você não está assumindo riscos desnecessários. E se você estiver num ambiente em que você está bem, mas você olha para frente e vê que isso se torna difícil, tem players que vão olhar para você naquele momento com um valor de negócio importante para que ele faça uma oferta para você, para que aquele risco seja um risco mitigado a partir disso. A gente tem hoje um país com problema de custo financeiro muito alto. A gente tem uma situação tributária que vem mudar a história do Brasil, que precisa ser analisada com seriedade. Tem várias mudanças. Séria mesmo, né? Porque é muito complexo, né? Essa rede nossa de... É complexo, é novo, a gente ainda não tem certeza de várias coisas. Eu faço o IBMEC com a equipe assim, que participou da legislação, para a gente poder entender o que está acontecendo nesse ambiente tributário. A gente teve ontem uma decisão que tira essa obrigação, mas olhar para as questões futuras e o que você prevê para o seu negócio, precisa, nesse ambiente de planejamento estratégico, decidir se você está no momento certo ou não, ou se você vai correr risco. É uma questão de análise, de seriedade, de ter bons parceiros para isso, né? Eu não queria encerrar o programa de hoje sem antes falar um pouco de uma outra iniciativa que você toca muito, que eu acho que é extremamente importante, que é aquele teu projeto, que é uma ONG, extremamente séria, né, quando a gente fala sobre bullying. E eu queria que você falasse rapidamente sobre isso, porque eu não posso encerrar esse programa sem falar sobre isso com você. Conta um pouquinho assim pra gente, rapidinho, o que é a ONG, o que ela faz e como é que você toca isso tudo. Ok. Bom, eu tenho uma equipe toda por trás, então assim, nada que a Cris falou assim, eu costumo dizer que não existe super-herói com sunga por cima, com cueca por cima da... Então, existe um time. A ONG também é um time, mas ela tem uma origem numa dor muito difícil que meus filhos passam, e dentro desse contexto a gente precisa fazer um processo na sociedade que não nos atendeu, não nos ajudou, não contribuiu, não nos acolheu, e foi escola, foi sociedade, foram os pais, foram as crianças, e aí a gente vê dentro de casa uma dor. E, gente, depois dessa dor nas crianças, a gente percebeu que a nossa dor era tão pequena perto de outras dores. Existem cenários de crianças que sofrem com o contexto de bullying de maneira muito grave. E, consequentemente, a gente veio com a ONG para capacitar escolas, falar com pais, com professores, com docentes, com discentes de maneira estruturada. Como é que a gente chega nessa ONG? Rápido, fala pra gente assim. O Instagram, o Bullying Não Tem Graça. Lá vocês já podem escrever pra gente. Tem o WhatsApp já conectado. Vocês já falam com a nossa equipe e a gente pode ajudar a sua escola e na sua empresa avisar pais e mães sobre o que está acontecendo a respeito desse assunto. Que maravilha. Pra gente encerrar, então, o programa de hoje, é uma pergunta. Como é que você... Aliás, não é como nada. Quando eu olho para a tua empresa e penso na Viking, a gente fala de, olha quem está por trás, né? E você está trazendo quem está por trás, os bastidores, e a gente está falando de valores, está falando de princípios, né? O que a gente pode esperar da Viking nesse sentido de princípios, de valores, no mercado que a gente tem hoje para o próximo ano? Lealdade ao negócio. Eu nunca vou entrar na sua empresa para privilegiar nada que não seja isso. É lealdade ao seu negócio, para que ele levante. Essa frase está escrita, assim como excelência, lealdade ao negócio. Eu não tenho lealdade. O sócio, muito bem, mas se for para privilegiar o CPF, a Viking não estará lá. Nós entramos para mudar a história dessa empresa que está machucada para um novo contexto. E a nossa lealdade vai ser para isso, para rentabilizar e trazer lucratividade e empregabilidade e ajudar a nossa sociedade. Meu Deus do céu. Tivemos um MBA hoje no sábado, mais uma vez, né? Cristiane, eu queria agradecer muito. Eu ficaria com você a tarde inteira aqui conversando. Eu queria agradecer muito a você pela presença, pela oportunidade. Espero que você volte aqui mais vezes para a gente aprofundar esses outros temas. Espero que você tenha gostado e que a gente se veja mais vezes por aqui. Fiquei com gostinho de quero mais e espero poder contribuir sempre que for possível. Eu agradeço imensamente a vocês. Foi ótimo, foi ótimo. Espero que você em casa também tenha gostado. Aguardo você sábado que vem com um programa especial como esse daqui. Até mais. Viu?